E teve um episódio muito importante essa semana, me pareceu, o relato do companheiro Fred Gomes, do Globo Esporte. A briga do Tite, né? Briga não, ele deu um esporro no Gabigol, né? O Gabigol ficou à beira do campo e teria feito gestos de que queria bater o pênalti, né? Ele estava pronto para entrar, o Pedro estava lá para bater o pênalti, aí ele teria pedido até o Arrascaeta, vê se o Pedro sai para eu poder bater o pênalti e tal, e o Tite não gostou, e segundo o Fred apurou, o Tite chamou a atenção do Gabriel perante todos os outros jogadores, dizendo que ele não é mais importante que o Flamengo e tal, aquela coisa toda. Enfim, e que se ele estivesse em campo e o Pedro fosse entrar, ele bateria o pênalti, depois o Pedro entraria, ou seja, não importa quem vai entrar, quem vai sair. Por que eu acho isso importante? Porque dentro do Flamengo acho que ninguém chama a atenção do Gabriel para nada, ninguém tem coragem de falar nada. O Gabriel faz o que ele quer, quando ele acerta e quando ele erra. Como naquele episódio do Dorival, de mandar beijinho, aquilo foi um absurdo, uma falta de respeito com o clube, com a torcida, com todo mundo. Foi derrotado na final, primeiro jogo, em casa, e ele está preocupado em fazer agrado. Por que não foi na beira do campo abraçar o cara? Manda um WhatsApp, convida para tomar um chopp, faz qualquer coisa, meu irmão. Ali na coletiva, aquilo foi um escárnio, não foi legal. E depois deu uma entrevista aqui em São Paulo dizendo que faria de novo, que faz, acontece e tal. Ninguém chama atenção. O Gabigol faz o que ele quer. Já teve discussão com o próprio Marcos Braz, no vestiário, naquela ocasião que ele queria ir embora. Tinha até razão de reclamar do gramado, mas não podia ir embora antes do exame de doping. E o Tite parece que, né, não está preocupado com isso, não. Chamou a atenção dele. Acho isso bom pro Gabriel, inclusive. Vai entender que no clube, nenhum jogador é maior que o clube, nenhum jogador está acima de todo mundo. E o Gabriel tá vendo uma situação agora que... Ele chamou a atenção pedindo para ele ser coletivo, né? Exato, ele exato. Falou, aquele jeito no titez, né? Mas chamou a atenção, segundo o relato, eu acredito, porque o Fred é um cara sério, apurou a matéria e escreveu. E tem um raciocínio que, assim, eu acho que a gente pode prestar atenção nisso. O André Rocha, colega nosso, falou isso outro dia. Essa reação dos fãs incondicionais do Gabigol, que querem escalar na carteirada, que fazem uma pressão danada, vai o Pedro, fazem de tudo, passa uma sensação de fato assim, você espera que o Gabriel volte a jogar bem e que ele seja titular porque você é fã do Gabriel. Só que o Gabriel começa jogando, não acontece nada. Ele vem no segundo tempo, o jogo está resolvido, não acontece nada. Poucos gols, poucas jogadas. Pode reparar, nada está acontecendo de especial. O que ele fez nos últimos jogos? Cara, o Gabriel está voltando, hein? Tá de novo. Você pega o Luiz Araújo, tá? Não tem nem comparação dos dois jogadores. Tava na reserva, ele entrou em alguns jogos, jogou bem. Você fala, pô, esse cara, né? Aliás, o último gol que o Gabriel fez foi jogar toda do Luiz Araújo, com a bola na cara do gol. O Gabriel não está dando nenhum sinal de reação, gente. É um negócio muito estranho que está acontecendo. Muito estranho. Será que ele não consegue mais jogar? O que está havendo? Eu acho que agora ele já pode estar voltando a perder a vontade de jogar, né? Eu acho que ele já deve estar, que você fala, já deve estar ficando puro. Ele é muito jovem para viver um ocaso. Ele tem 27 anos só. Mas ele não está conseguindo jogar. Isso é um fato. É só olhar para o jogo. Ele entra, já há meses é assim, ele entra em campo, ele não faz a diferença, quero dizer. Você não vê uma jogada, você não vê uma finalização. Ele mudar o jogo. Nada, ele entra em campo, é um jogador qualquer. Ele pede ao Tite para bater o pênalti? Ao Tite parece, pelo relato da matéria, ele olha pro Tite e tal, o Tite meio que não dá atenção. Não dá bola, né? Porque não gostou. Aí depois porque na parada ali que os jogadores do Boa Vista estão tomando água. Ele rasca. Ele quer bater. Ele quer avisa bater. pro Pedro se eu posso... Pode bater. E aí o Tite não gostou, pelo que o Fred escreveu, ele não, na hora não deu sinal, o Tite deve ter fingido que não viu, sei lá, né? E depois no vestiário ele chamou a atenção. Acho que isso é importante para o Gabriel, cara. Assim, o Gabriel tá perdendo, sei lá, tá perdendo parte da idolatria, o tempo tá passando, ele não tá conseguindo jogar. O que tá acontecendo? Tem que tentar entender isso aí. Você acha difícil o Gabigol continuar no Flamengo, Vamp? Porque tá chegando uma situação, não tá jogando. O Flamengo, tá levando bronca no vestiário. O Flamengo não vai renovar. Né? Não tem pressa pra renovar. Lembra que o Landinho, o presidente falou? Mas até ele pode assinar pré-contrato. Não, mas até o meio do ano ele vai ter que jogar. E se não jogar, renova pelo aquilo que ele quer? Eu acho que até o Flamengo pode querer renovar, mas não pelo aquilo que ele quer de salário. Eu acho que e não liberar ele. Acho que caminha por enquanto, senão que ainda está no início do ano, se não mudar nada daqui a alguns meses, acho que caminha para isso. Assim, pode renovar, mas não pelo aquilo que ele quer. O Flamengo acho que o Flamengo deve fazer uma proposta para ele em algum momento de renovação. Não faria sentido hoje fazer uma proposta nos valores fantásticos ali de uma super estrela, e aí não sei se ele quer.
O Mauro falava, ele está em queda, ele pode estar numa queda, ele é jovem, é verdade, ele é jovem, mas eu acho que esse ano é um ano de a gente saber se o ano de 23 foi uma coisa isolada ou se ele tá num problema, que não é eu não acho que é físico, não. Acho que é mais mental, assim, às vezes o cara... Tem outro que tá muito às tranquilo. Vezes Tem outro que tá muito tranquilo, é companheiro dele, fizeram dupla. O Bruno Henrique. Sim. O Bruno Henrique agora meteu 3 anos de contrato, esse tá aí já tranquilo. tem 33 E também não tá bem, não, viu? Não. E o Bruno... Mas eu avisei. 3 anos. Eu avisei. Eu falei, e tem que ter coragem pra falar, porque tem flamenguista que às vezes não te entende. Pra mim, o Bruno Henrique foi mais importante pros títulos do Flamengo do que o Gabigol. Pra mim. O da Libertadores de 2019, do Brasileiro de 2019, o da Libertadores de 2020, não, o do Brasileiro de 2020. Eu achei o Bruno Henrique o principal jogador dessa geração. Porque eu via que quando o Flamengo tinha dificuldade, o Bruno Henrique dava um tapa na ponta. Desse dia, o Flamengo venceu o jogo. Ele ficou conhecido como rei dos clássicos, marcava gol em tudo que é clássico. Agora, você renovar por 3 anos, ganhando quase 2 milhões de reais, um jogador de 33 anos, eu achei uma loucura e eu falei isso aqui, pô. Não é que eu não seja fã do cara. Eu acho o Bruno Henrique um monstro. Mas, pô, é um absurdo o Flamengo dizendo que tem uma gestão profissional, renovar por 3 anos... Pronto, Bruno. O Bruno Henrique conseguiu a façanha de ter o melhor contrato da vida dele com 33 anos, pô. Eu concordei com você quando você também... O problema é o tempo de contrato. O Bruno ainda pode fazer esse ano bom, enquanto não tá bem, mas ele pode fazer ainda um ano bom em 23. Normalmente nessa idade, o ideal seria renovar ano a ano. Vamos renovar um ano? Beleza, esse ano você voltou de lesão, foi bem, vamos renovar um aninho? Vamos embora. Aí chega no meio de 23, de 24, que estamos agora. Você tá bem, Bruno? Vamos conversar? Quer fazer mais um ano? O ideal seria isso. Claro que o atleta quer um contrato mais longo e cada um defende o seu lado. O Bruno agora tem um contrato até os 36 anos, praticamente até o fim da carreira. Ele pode encerrar a carreira quando acabar esse contrato, mas pro lado do clube é um ídolo, ninguém apaga o que ele fez pelo Flamengo, mas não faz sentido uma renovação por 3 anos com um atleta de 33 anos, independente de quem seja o atleta, não faz sentido. Eu acho que o Flamengo renovou com medo de perder um ídolo pro maior rival atual, que é o Palmeiras, Vamp. Pra mim foi isso. A Leila fez direitinho. Jogou a pressão na diretoria do Flamengo, vocês vão ter que gastar uma fortuna pra ficar com esse cara. Mas o Palmeiras se manifestou em algum momento, eu não vi ninguém do Palmeiras. Oficialmente não. Mas foi notícia por meses e meses que o Palmeiras queria o Bruno Henrique, que o Palmeiras... Foi notícia por muito tempo. Foi notícia, mas eu duvido que o Bruno Henrique chegasse no Palmeiras ganhando mais do que o Dudu, não. Rafael Veiga. O Palmeiras não ia dar um salário... O salário que o Bruno Henrique ganha hoje no Flamengo, ele ganha mais do que qualquer um do Palmeiras, certo? Eu duvido que o Palmeiras fosse pagar isso pra ele. Não ia. Com Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Zé Rafael não saindo, os caras ficando lá. Os caras ganhou tudo, não ia deixar. Não ia ganhar isso lá, não. Se fosse o Palmeiras. Mas jogou a pressão. Sim. Jogou a pressão, até porque a Leila em momento nenhum desmentiu. Nenhum dirigente do Palmeiras desmentiu. A Leila elogiava o Bruno Henrique. É lógico, ela é malandra. Ela quer que o rival dela gaste dinheiro pra caramba com o Bruno Henrique pra não gastar com outros. Pode não ter partido do Palmeiras, pode ter saído de algum outro lugar isso aí, mas o Palmeiras não fez a melhor questão de desmentir. Deixa, já que tá falando, deixa falar. Pode ter saído, sei lá, de empresário, de sei lá de onde pode ter saído, ou do Palmeiras, mas pode nem ter vindo do Palmeiras, mas o Palmeiras deixou rolar. Estão falando, não foi eu que falei, não falei nada, vocês estão falando, deixa falar, problema é de quem tá falando. Mas eu acho que isso teve influência, sim, na decisão de renovar por 3 anos. Aquele especulação, pelo menos, que houve, eu acho que teve influência, sim, nessa decisão. E o que não é uma coisa profissional, assim. E eu concordo com o Vampeta, e é até óbvio, se você analisar o que o Palmeiras faz no mercado, e a torcida às vezes até cobra a Leila porque não contrata, porque não gasta, o Palmeiras não pagaria nunca um salário pro Bruno maior do que os caras que já ganharam lá. O Abel não concordaria com isso. Né? Agora, também eu acho que tem que falar aqui que a coisa tá começando a ficar ruim pro Gabigol. Porque o Pedro tá começando a fazer gol. O Pedro fez mais um. O Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. O Pedro, de novo, marca contra o Fluminense. É impressionante esse negócio de lei do ex, né? Porque ontem não foi só gol do Pedro, não. Foi gol do Pedro com assistência do Ayrton Lucas. Foram os moleques de Xerém, como diz lá a torcida do Fluminense, os garotos criados no Fluminense,
participando do gol do Flamengo, o gol que abriu o placar. Agora, o Gabigol a gente conhece. O Gabigol não vai ficar super felizinho, numa boa, que legal o grupo. Vou ficar no banco, vou seguir entrando aos 35 minutos, porque ele entrou ontem aos 34 minutos do segundo tempo. Agora, já está definido que o Tite quer o Pedro. Não tem parada, deu inclusive uma bronca no Gabigol. Isso é importante deixar claro no último jogo. O Tite chamou a atenção do Gabigol, tá? Para essa situação do Gabigol ter desejado bater o pênalti. Porque o Gabigol estava para entrar, era um momento de substituição, o Gabigol quis acelerar a sua substituição para entrar e cobrar o pênalti, e foi notícia aí, até do Fred lá do GE, que é um moleque que faz um baita trabalho, então eu confio, que o Tite chamou a atenção do Gabigol. Ele falou, ó, não tem que pensar na individualidade aqui, tem que pensar no coletivo. Ou seja, chamou a atenção do Gabigol na frente do grupo. Gabigol já deve estar insatisfeito com o banco. Gabigol levando uma durinha na frente dos companheiros. Foi o que o Vampeta falou. O Vampeta acha que em breve o Gabigol vai arrumar tumulto no Flamengo. Vocês acham? Eu já estou começando a achar que o Gabigol vai sair do Flamengo. Porque ele não vai ficar satisfeito. O Vampeta ontem estava aqui enchendo o peito para falar que ninguém ia querer. Ele só pode estar de sacanagem. Para mim faz fila de times do Brasil querendo o Gabigol pagando alto. O próprio Corinthians ia pagar agora, se o Flamengo aceitasse que ele fosse com a multa menor. Não, o Corinthians fala que paga todo mundo. Amigo, uma hora ele vai ganhar. Pode ser que faça dívida, mas ele vai ganhar. Eu acho que Palmeiras teria interesse. Gente, o Gabigol é muito mais jogador que o Flaco. Na minha opinião. Mas o Palmeiras já deixou de investir em alguns jogadores com receio de abalar o vestiário. Não tem história assim. Aí pode ser. Pode ser que o Abel não queira pelo grupo que ele constrói ali, que é unido. Pode ser. E os caras do Palmeiras, a gente estava enfrentando o Gabigol até outro dia, agora o cara tá aqui, tá no meu lugar. Pode ser complicado. Grêmio estava procurando o centroavante há pouquíssimo tempo. O Renato Gaúcho falou com o Gabigol. Mas é óbvio que não teve negócio, foi o Diego Costa. Corinthians, se o Yuri terminar bem a temporada, não sei se vai atrás do Gabigol. O Yuri Alberto termina a temporada, sei lá, 30 gols, não sei se corre atrás do Gabigol, sabe? Eu acho que faltar opção pro Gabigol não vai. E pelo menos um time vai aparecer. Eu acho. E eu acho que o Gabigol vai começar a ficar brabo. O Vampeta sempre falou aqui que o Tite não gosta do Gabigol, não sou eu que tô dizendo. O Vampeta sempre falou e até entrega a fonte dele. Fala que a comissão técnica da seleção brasileira falou que o Tite não gosta da personalidade do Gabigol. E aí? O que vocês acham que vai acontecer nesse Flamengo? Cara... Bom, acho que aí... Não fica com medinho de falar, não. Não, acho que o negócio... Assim, feliz ele não tá. Feliz ele não tá, é claro. Ninguém vai ficar feliz. Um jogador como ele, ídolo do clube e com a personalidade dele, não vai ficar feliz com a reserva. Em algum momento pode ter algum problema. E o tamanho do problema acho que vai depender de como o time estiver se ele reclamar, quando isso acontecer. Se o time estiver ganhando, ele vai falar, reclamar e não vai ter apoio da maioria das pessoas. Vai ter algum apoio e aí vai ficar só para ele. Tá bom, você está insatisfeito, você tem um contrato, cumpre, e aí problema seu. Quando entrar, tenta ganhar o lugar. Num momento de crise, assim, num momento de resultados ruins, de uma eliminação numa Libertadores, eventualmente, mesmo agora, perde o Carioca, uma final pro Fluminense de novo, aí pode ter alguma repercussão maior. Acho que o Tite, apesar de que no Flamengo é óbvio que o Gabigol no Flamengo é um cara bem maior que o Tite, porque o Gabigol ganhou no Flamengo, o Tite não. O Tite tem, no futebol, o Tite é um cara maior que o Gabigol, mas no Flamengo não. Isso numa briga pode dar problema, mas o resultado vai falar por si. Se o time estiver bem, o Gabigol vai reclamar o que ele quiser, que não vai acontecer nada. Mas num momento de resultados ruins, pode dar algum problema. Mas se estiver ganhando, ele vai reclamar e vai ser problema dele. Vai ficar ali, fica na reserva. Ou seja, a princípio é problema dele. Porque o Tite está ganhando tudo. Tá invicto, tá sem sofrer gol. Sim. Se hoje ele reclamar, fizer alguma coisa, acontece hoje, acho que não vai ter nenhum efeito. Acho que vai ter uma repercussão, mas não vai acontecer nada. Se for num momento de crise, aí pode aumentar, pode ficar uma coisa maior do que é. Eu também acho. Enquanto o time estiver ganhando,
o Tite é o dono da festa. Se o time perder, é óbvio que ele vai sofrer contestações e também fica muito claro que alguém fala, tá vendo só, mas não usa o Gabigol, o grande ídolo, o cara que fez gols decisivos e tal. Mas o fato é o seguinte, tem aquela história de que quem escala é o próprio jogador que se escala, né? O campo fala. Nesse sentido, o Pedro tá jogando melhor que o Gabigol há muito tempo, né? Fez mais gols na temporada passada, inclusive. Então, não adianta o Gabigol ficar de biquinho. Para reconquistar o espaço dele, ele vai ter que jogar mais do que vem demonstrando. Agora, é claro, e aí eu vou concordar contigo, se ele continuar como reserva durante muito tempo, olha o tamanho desse jogador. É óbvio que ele vai pensar em outras alternativas, em querer sair. E aí vai ficar a cargo do Flamengo negociar ou não, principalmente porque hoje, certamente, o Gabigol não é mais um jogador com tanto mercado fora do país, mas, em compensação, aqui dentro deve estar cheio aí de pretendentes. E eu vou te falar uma coisa, enfim, a gente conversou sobre isso ontem. Se o Gabigol ficar encostado há muito tempo e manifestando desejo de sair, eu acho que isso também começa a mexer com a imaginação do pessoal do Palmeiras, mas não tem a menor dúvida. O que eu vou falar agora... Você acha o quê? Que o Palmeiras é um que certamente vai acabar se interessando. Eu acho. 2 anos atrás... É rival. A Leila vai até... Pô, imagina a Leila tirando o Gabigol do Flamengo. Eu acho que se até... Meu Deus. Eu acho que se até junho não mudar essa situação, ele vai assinar com alguém. Um pré-contrato. Acho. E vai Também tentar acho. negociar uma saída. Assim, se até junho continuar assim, reserva, ele vai assinar. Bruno, junho, um mês que vai acontecer muita coisa. Por exemplo, junho vai ser o último mês do Endrick jogando pelo Palmeiras, o mês todo. Depois ele sai em julho. Palmeiras, 2 anos atrás, já tentou o Pedro. Você imagina no meio do ano o Palmeiras sem o Endrick e ainda sem uma reposição à altura e o Gabigol dando sopa por aí. Tá louco. O que eu vou dizer agora, assim, eu acho que não tem relação ou comparação entre o que eu vou citar, porque o Gabigol está entre os maiores ídolos da história do Flamengo. A moral que ele tem com a torcida, assim, a gente não consegue nem colocar ou descrever em palavras. Mas perceba como é o futebol e como cada momento é um momento. O Bruno Prado destacou aqui, ainda tem chão, ainda tem estrada pela frente. O Tite hoje está com moral, amanhã o futebol muda muito rápido, o Tite amanhã pode perder essa moral. Ou pode seguir com essa moral, ganhar títulos e, enfim, continuar bancando o Pedro no time titular e o Gabigol no banco. Mas olha, por exemplo, o São Paulo. Veja a situação do São Paulo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa e ganhou a Copa do Brasil passando por Flamengo, passando por Corinthians, passando por Palmeiras. Ganhou a Supercopa contra o rival Palmeiras também. Quebrou um tabu em Itaquera. E o James Rodrigues não fez falta nenhuma para o time do São Paulo. Agora engatou uma sequência de 4 jogos sem vitória no Paulistão. O torcedor, mas cadê o James Rodrigues? Onde é que está o James? E o James, por isso que eu falei, não tem relação James São Paulo, Gabigol Flamengo, porque o Gabigol é muito ídolo do Flamengo. E o James, com todo respeito, não é ídolo do São Paulo, está muito longe de ser ídolo. Porra, não é nada então, ídolo do São Paulo. Você imagina o Flamengo numa crise, num momento de instabilidade. Se o torcedor já no começo de ano já estava pedindo aí uma chance para o Gabigol, imagina se sair de uma Libertadores, se não fizer uma campanha tão boa no Campeonato Brasileiro. O Tite perde essa disputa de braço com o Gabigol. Então, eu acho que é por aí. Vai depender muito do que o Flamengo conquistar esse ano, da campanha do Flamengo aí nas competições, do que de fato interessa. Libertadores e Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil também pode colocar aí. Eu acho que vai por aí, Pirata. E se o Pedro for para a Copa América, ele vai ter sequência, um mês ali. É isso, vai ter pelo menos 9, 10 jogos, né? Se o Pedro for para a Copa América. Acho que, como eu falei, sexta-feira a convocação para Inglaterra e Espanha, dá para ter uma ideia, porque não vai ter outra depois, só da Copa América. Então, se o Pedro estiver na lista sexta, é bem possível que ele vá para a Copa América. Aí o Gabigol vai ter uma sequência, pelo menos por um mês. Por um lado, é bom, né, que mostra a coragem do Tite. É aquilo, o Tite veio pra fazer o que ele acredita. Claro. Não pressão de torcida, porque pressão de torcida já teve, o Pedro já foi vaiado. Tite é grandão. Foi muito exagerado. É isso, né, Piperno? O Tite é grandão. O Tite é foi treinador da Seleção Brasileira em 2 Copas do Mundo. É campeão mundial pelo Corinthians, campeão de Libertadores. É um cara que chegou e falou, vou fazer do meu jeito. Quero uma coisa que a torcida do Flamengo sempre quis. Um treinador que chegasse com coragem pra tentar revolucionar de novo esse Flamengo. Ó, vou falar um negócio, que assim, aqui eu não tô fazendo juízo de valor sobre quem eu acho bom ou acho ruim. Mas tem 3 caras do futebol brasileiro.
o Tite, o Abel e o Filipão, eles são maiores do que todos os jogadores que atuam no país. Então, não tem jogador grande o suficiente hoje no futebol brasileiro para aguentar esses 3 caras. Esses 3 caras, se eles quiserem, eu quero que o Pedrinho seja titular do meu time. Pô, o Pedrinho nunca jogou bola na vida. Dane-se, eu quero porque eu acho que ele vai ser um talento. E fim de conversa. Esses 3 são muito grandes. Com os outros, um jogador do tamanho do Gabigol poderia também se sentir lá com tamanho suficiente até para intimidar o técnico, não que ele tome essa atitude, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, a idolatria dele, o tamanho dele poderia sugerir isso, mas diante do Tite, do Filipão e do Abel, não tem jogador grande o suficiente no Brasil para tomar essa atitude. Olha aí, ó, e é isso, né, Bruno, Pedro, o Gabigol, ele sempre desafiou o treinador. E ele tá vendo que com o Tite isso não vai funcionar. Sim. Ele saía chutando garrafa, ele saía brabo. Ele até vem saindo dos jogos, como as pessoas filmam, ele sai emburrado. Já é um sinal. Mas ele não desafia. Ele mesmo vê que o Tite está bancado pela diretoria. E ele não tá entrando tão bem nos jogos, né? Claro que às vezes ele entra pouco, ele tá com menos espaço, é diferente iniciar, entrar durante o jogo. Mas aí cada um tem a sua convicção, cada um tem a sua opinião pessoal. Eu já falei aqui, eu gosto muito do Gabigol. Eu acho o Gabigol um atacante decisivo, gosto muito. Não torço pro Flamengo, mas gosto muito do Gabigol. Adoraria ter o Gabigol no meu time, eu acho excelente. Cara que decide jogo, decide campeonato. Mas hoje o Tite não teria uma justificativa para trocar. Não, é difícil, o técnico tem outros fatores. O Tite, acho que ele gosta mais do Pedro, ele acha o Pedro melhor. Tanto que ele levou o Pedro para a Copa do Mundo. Ele acha o Pedro melhor, tem o gosto pessoal dele. Aí ele deu... Ou gosta mais da personalidade também. Acho que as duas coisas. Porque a personalidade do Gabigol, isso aí a gente já deu aqui, o Vampeta já falou várias vezes, o Tite não gosta. Eu acho as duas coisas, acho que tem os dois. Ele gosta do Pedro, tem um centroavante ali, um cara mais de área, e acho que também, provavelmente, no pessoal ali, ele também deve gostar mais do Pedro. Mas, independente disso, se o Gabigol estivesse voando, ele ia ter que arrumar um espaço pro Gabigol. O Gabigol entra, mete gol, ele ia ter que arrumar um espaço, mesmo que ele não goste do Gabigol, mesmo que pessoalmente, eventualmente, não gosto muito, mas o cara tá voando. Tanto que ele, em 2021, ele convocou o Gabigol. Ele convocou várias vezes o Gabigol em 2021, porque o Gabigol estava muito bem. E aí ele deu oportunidade. Então, hoje ele não teria nem como justificar isso. Vou tirar o Pedro, vou pôr o Gabigol. Cara, o Pedro tá metendo gol. Pedro tem 9 gols no ano, tem 1 gol por jogo. Ele não tem nem como. E o Gabigol não tá, nos minutos que entra, não tá colocando essa dúvida na cabeça do treinador. Então, também vai depender do Gabigol entrar, meter gol. Aí em algum momento ele vai ter chance de jogar algum jogo importante. Aí depende também do desempenho dele. Hoje, no desempenho, por mais... Eu, por exemplo, como eu falei, eu gosto muito do Gabigol. Se eu fosse o treinador, chego hoje no Flamengo, eu não teria como mexer. Vou lá, tá, e o que eu vou falar pros caras? Vou botar porque eu acho o outro, porque eu gosto mais do outro? Não, ele tem que me ajudar também. Se eu quero ajudar ele tem que me ajudar ele também, né? E por enquanto isso não está acontecendo. Vai ser uma situação aí que eu concordo com o Bruno, tá? Que eu falei aqui no começo também. Eu acho que o Gabigol, se continuar assim, já assina um pré-contrato com outro clube no meio do ano. Eu acho. Não acho que o Gabigol vai ficar satisfeito de ficar no banco de reservas, ainda mais com a idolatria que ele tem no Flamengo, com tudo que ele conquistou no Flamengo, e ainda sendo um jogador jovem, 27 anos. Mas também pediu para isso acontecer. Ano passado se acomodou, ficou fazendo musiquinha, ficou cantando trap, ficou fazendo festa de Poderoso Chefão, não entrou em forma, não entrou no ritmo do jogo, não foi bem, e o Flamengo não conquistou nada com uma fase ruim do Gabigol, ainda com polêmicas fora de campo. A musiquinha é melhor que o trap, tá? Minha musiquinha é melhor que o trap. É melhor que o trap. Então tá bom.